Olá, tudo bem? Eu sou a Déia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o livro Stieg Larsson, A Verdadeira História do Criador da Trilogia Millennium, do Jan Erik Peterson. Este é mais um dos 12 livros para 2022 que está no nosso vídeo de retrospectiva. Aqui na contracapa diz: esta é a biografia do jornalista e escritor sueco que, antes de criar os inesquecíveis personagens Lisbeth Salander e Michael Blomkvist, não sei se é assim que se fala, mas enfim, foi um dos maiores ativistas políticos de seu país. E o Jan Erik Peterson, que escreveu este livro, ele foi o editor responsável pela publicação de um dos livros do Stieg Larsson, que não tem relação com a trilogia Millennium, mas é o livro Democratas Suecos. E sobre este livro, ele fala o seguinte: quando vi amostras do texto que Stieg enviou, não fiquei muito impressionado. Era um texto seco, repleto de fatos e não exatamente atraente para o leitor comum. Então, eu comecei por aqui porque, para mim, este livro aqui foi a mesma coisa. Ele definiu o livro do Stieg, que eu não li, Democratas Suecos, mas da mesma forma que ele definiu o livro do Stieg, eu defino este aqui. Um texto seco, repleto de fatos e não exatamente atraente para o leitor comum, porque, como eu li aqui atrás, é uma biografia. E ele fala sim do Stieg, mas ele vai falar muito mais a respeito de guerras diversas, guerras em diversos países. Ele vai falar sobre o nazismo, sobre o fascismo, racismo, feminismo. Ele vai falar também sobre literatura, sobre uma crise financeira na Suécia. Enfim, ele dá muitas voltas. Às vezes a gente tem a impressão realmente de que ele está enchendo linguiça, mas se você espremer, dá um caldo. Ou seja, se você ler e tiver disposição para ler mesmo, você vai encontrar um monte de informações aqui sobre o Stieg. Eu fiquei na dúvida sobre a intenção do autor ao escrever dessa forma, porque sabe aquela pessoa que começa a te contar uma história e aí tem uma outra pessoa no meio da história e aí ela não continua falando do assunto principal, ela começa a contar a história dessa outra pessoa. Então esse autor, ele faz isso. Ele está começando a falar algo a respeito do Stieg Larsson e aí surge uma outra pessoa no contexto ali, ele começa a falar dessa pessoa e aí você vai ver, ele está 3, 4, 5 páginas falando sobre essa pessoa ou sobre essa situação, até que parece que alguém fala, ó, volta para o Stieg, volta a falar do Stieg, que é o foco do livro. E ele não faz isso uma vez, ele faz isso diversas vezes no livro todo. Resumindo, em 50 páginas ele falaria do Stieg Larsson, mas isso não significa que o livro é ruim, não é. Muito pelo contrário, o livro fala de muitos assuntos relevantes, importantes. O que deixa o livro cansativo é porque a gente, quando compra, eu pelo menos, né, vou falar de mim, enfim, quando eu compro uma biografia, eu quero saber a respeito do biografado, né, daquela pessoa de quem o livro trata. Mas a impressão que eu tenho é que o autor pegou os artigos que o Stieg publicou durante a sua trajetória aí como jornalista e colocou aqui para que a gente conhecesse o Stieg Larsson através do trabalho dele. Então, eu acho que através disso a gente consegue sim conhecer um pouquinho da história do Stieg Larsson, que parece ter sido uma pessoa muito reservada, né? Então o autor, ele dá um passeio aqui com o pai do Stieg Larsson por alguns locais, o local onde o Stieg nasceu, o local onde ele morou com os avós maternos. Inclusive ele comenta aqui que o avô materno do Stieg Larsson era comunista, então teve uma forte influência nessa questão para o Stieg Larsson. O Stieg inclusive chegou a discutir com os pais que não tinham a mesma visão política que ele acabou tendo por influência do seu avô. Além disso, o autor também coloca aqui algumas situações que estão mencionadas na trilogia Millennium, alguns locais que são mencionados na trilogia e que existem de verdade, que o Stieg estava acostumado a passar por lá. Menciona também algumas pessoas, né, que estão na trama, por exemplo, os irmãos Wanger da trama do primeiro livro,
ele relaciona a alguns nazistas que são mencionados aqui neste livro. Então o autor vai contando para a gente alguns fatos que foram reais, alguns locais, enfim, e vai fazendo uma relação com a trilogia Millennium. Como eu comentei no começo, o autor fala de algumas guerras e, por exemplo, ele menciona a guerra da Eritreia e da Etiópia. E por que ele fala disso? Porque o Stieg Larsson, como ativista, ele se associou a um partido e viajou para a Eritreia para auxiliar nessa resistência, né? Fora esse fato da guerra, tem vários detalhes a respeito da vida do Stieg Larsson quando era mais novo, onde ele morou com o irmão, que ele incomodava o irmão porque ele ficava datilografando até tarde da noite ou de madrugada, e eles dormiam no mesmo quarto. Então os pais dele, quando ele estava morando com os pais e o irmão, né, os pais alugaram um porão para ele, e lá ele virava a noite datilografando e começando aí a sua trajetória. Um fato curioso que a gente fica sabendo aqui é de uma viagem que ele fez, uma viagem meio desastrosa, que lembra bastante On the Road, mas nesse caso ele voltou para casa com uma mão na frente e outra atrás, e acaba sendo engraçado, né? Mas ele superou, enfim. O autor fala pra gente também que o Stieg começou a carreira dele como jornalista, mas teve muita dificuldade porque ele não foi aprovado na faculdade de jornalismo. Então ele foi com a cara e a coragem e conseguiu alguns trabalhos, não exatamente como jornalista no início, mas ele foi aí trilhando sua trajetória, sua carreira, e teve bastante sucesso, tanto como jornalista e como escritor também de ficção, como a gente já sabe, né, que a trilogia Millennium foi um sucesso realmente. E no começo da carreira ele também lia e fazia resenhas de livros, né, de lançamentos de livros, então é uma curiosidade até interessante. Aqui a gente fica sabendo também que o Stieg gostava bastante de ficção desde criança, e o filme predileto dele era 2001, Uma Odisseia no Espaço, e esse foi o meu filme predileto durante muito tempo. Eu tive uma fase na minha vida que eu era apaixonada pelo espaço, e esse filme eu assisti diversas vezes, mas ainda não li o livro. Tem resenha aqui no canal para o livro 2001, Uma Odisseia no Espaço, que foi o Alisson quem leu, e eu ainda vou ler também. O autor fala aqui pra gente também que o Stieg Larsson, ele era provavelmente a pessoa mais ameaçada na Suécia, ameaçado pelos nazistas, inclusive o nome dele constava em todos os sites de nazismo na Suécia. E é curioso que tinha um outro personagem, uma outra pessoa, na verdade, né, que trabalhava com o Stieg Larsson, o Daniel Pohl, que inclusive escreveu um livro com o Stieg, um livro sobre a extrema-direita, e essa pessoa, o Daniel, o autor conta aqui pra gente que ele se infiltrou num partido de extrema-direita que tinha ligação com o nazismo. Então ele foi um informante para a revista que o Stieg ajudou a criar, enfim. E esse Daniel, ele foi descoberto, mas nada aconteceu com ele. Então eu acho curioso ele não ter se casado para não deixar registros, né, para que não fosse encontrado pelos seus inimigos, mas de qualquer forma ele mantinha ainda a revista e ele continuava assinando as matérias, e ele inclusive pediu para colocar a foto dele nas matérias, né, as quais ele tinha escrito. Então eu acho curioso, mas enfim, talvez seja verdade, talvez não. Quanto aos livros da trilogia Millennium, a gente fica sabendo aqui também que quando o Stieg acertou a publicação com uma editora, ele entregou os 2 primeiros livros e ele já estava quase terminando o 3º livro, e a intenção dele era fazer uma série com 10 livros. Eu não sei se está dando para ouvir, mas a minha cachorra está roncando aqui pertinho de mim. Então se alguém ouvir alguém roncando aí, é a minha cachorra, a Mel. Bom, e antes de falecer, ele soube também que, além da publicação dos livros, havia interesse em transformar essas histórias que ele escreveu em filmes. Então ele acabou falecendo em 9 de novembro de 2004, antes mesmo da publicação do primeiro livro dele. E para finalizar esse vídeo eu vou falar sobre a inspiração do Stieg Larsson para escrever a trilogia Millennium. Eu vou começar lendo um trechinho aqui.
um autor decidiu tirar uma heroína de livros infantis da história literária e a fez entrar no presente, agora crescida e transformada em uma garota gótica com cabelos tingidos de preto, tatuagens, piercing nas sobrancelhas e camisetas com frases de advertência como "Eu também sou um alienígena" ou "Considere-se avisado do perigo". Então a inspiração do Stig para escrever a trilogia Millennium, para compor o personagem Lisbeth Salander, foi Pippi Meia-Longa, que foi um dos mais amados personagens de livros infantis do mundo. E essa história infantil foi escrita por uma sueca, o nome dela é Astrid Lindgren. Então eu vou ler um outro trecho que fala da transformação dessa personagem infantil, a Pippi Meia-Longa, na personagem Lisbeth Salander, na visão aqui do autor, o Jan-Erik Peterson. A bem-humorada história de Pippi Meia-Longa foi revivida como um conto do mal, uma fantasia febril e exagerada sobre conspirações sem precedentes e homens perversos sedentos de poder. Desde o primeiro instante, mesmo quando ainda no útero, a Pippi de Stieg Larsson, Lisbeth Salander, é categorizada e carimbada, classificada como inimiga do Estado. E, no momento em que entra no mundo, precisa logo ser removida dele. Então, um psiquiatra sinistro a declara psicologicamente perturbada e ela é trancada em uma clínica. Despojada de seus direitos, torna-se vítima de mais abusos e ainda é explorada e violentada até por aqueles que deveriam protegê-la. Tem mais. Stieg Larsson deixa Pippi sair do orfanato, livra Salander da esterilização obrigatória, mas não lhe dá liberdade de fato. Do ponto de vista da sociedade, Lisbeth Salander só tem liberdade condicional. É posta sob tutela, o que antes se chamava de uma declaração de incapacidade. Não pode fazer o que quiser com sua vida ou seus bens. A gama de atividades permitida pelas autoridades é extremamente limitada. Como não pretende obedecer a nenhuma dessas restrições, ela constrói sua própria liberdade de ação. Com talento e perseverança, ela se torna uma hacker de categoria internacional e, com a ajuda dos computadores, age à vontade no espaço digital, anulando as limitações que lhe foram impostas. Então, essa é a visão do autor para a personagem infantil que foi transformada na Lisbeth Salander, e eu acho que ficou até uma curiosidade aqui de conhecer essa história infantil, porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu vi que tem episódios aqui no Brasil, não sei se em algum canal, eu vi alguns episódios no YouTube mesmo, mas eu não lembro dos meus filhos assistindo, nem o Breno, nem o Alisson, e olha que eu vi desenhos com eles, vi diversos desenhos com os dois, e Pippi Meia-Longa eu realmente não me lembro de ter ouvido falar, mas pelo que eu vi, era uma garota órfã que foi criada, que vivia sozinha numa casa, né, tinha a herança do pai, que estava sempre viajando de barco, de navio com o pai, enfim, mas não vi muito mais do que isso, né? E tem mais um parágrafo que eu vou ler, onde o autor fala um pouco do Stig, de como era o Stig e dos seus personagens, Lisbeth e Michael. Ele, o Stig, era um feminista consciente, com uma heroína que levanta barricadas, combate as redes de homens mal intencionados e é ela própria ao mesmo tempo andrógena e militante de gênero. Mas ele tem um protagonista masculino que vive o típico sonho masculino, a fantasia de que todas as mulheres são apaixonadas por ele, enquanto ele mantém sua independência, sua distância amigável e só ama de fato seu trabalho. Então, eu acho que nesse livro aqui, embora ele seja chatinho para ler, cansativo, como eu falei, tem hora que parece que o autor está enchendo linguiça, mas tem muita informação interessante e talvez quando eu terminar a trilogia, não sei se é a série toda, né? Mas eu imagino que quando eu terminar de ler a trilogia, eu queira dar mais uma lida aqui, nem que seja por cima, vou deixar até as marcações, caso eu queira
pesquisar direto aqui o que eu separei, né? Mas eu acho que no final da leitura da trilogia, talvez fique mais claro. E se for o caso, eu volto a comentar aqui sobre o livro, quando eu terminar de ler a trilogia, pelo menos. E os demais livros, quando eu ler, se eu achar alguma relação, também eu comento. Se você já leu esse livro e quiser deixar aqui nos comentários alguma observação, fique à vontade. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!